pessoal, essa é uma técnica que eu particularmente gosto muito de utilizar no consultório. Acho que é a técnica que eu mais utilizo, é o clareamento de consultório caseiro. Por que a gente faz isso? Agora que a gente já tem o conhecimento do tratamento caseiro e também do tratamento de consultório, é importante que o paciente se estimule a estar engajado a fazer o procedimento clareador. Então, eu gosto muito de utilizar a primeira consulta com o meu paciente, eu marco um clareamento de consultório com ele, certo? Para que isso? Porque o sorriso já vai dar uma branqueada ali, tá? O esmalte já vai sofrer um branqueamento, o paciente vai ficar mais feliz, né? E ele vai se estimular a fazer o clareamento caseiro também, certo? Então eu gosto de fazer esse tratamento combinado, né? Em muitas situações eu faço na primeira consulta o tratamento de consultório, né? Faço 4 semanas o caseiro e na última consulta eu faço uma aplicação
mais uma aplicação do peróxido de hidrogênio em consultório, certo? Realmente para finalizar o caso e esgotar as possibilidades, né, de clareamento. Tá? Acho que ela dá uma resposta bastante positiva, né, no resultado final. Então, quando a gente utiliza essa técnica, a gente tem um efeito sinérgico benéfico das duas técnicas, né? E também a gente pode ter uma diminuição do tempo total de tratamento, certo? Ou seja, se a gente faz uma consulta de clareamento de consultório e já tem uma resposta positiva, às vezes a gente pode diminuir, em vez de 4 semanas, pode usar 2 semanas de peróxido de hidrogênio em casa ou carbamida dormindo. Então, isso às vezes tem um benefício para o paciente também em termos de tempo de tratamento, né? Sempre, obviamente, a gente vai observar a questão da sensibilidade ao frio, que pode ser aguda nessa técnica, né? Porque a gente está utilizando aí uma sinergia nos dois tratamentos. E eu gosto bastante de falar também sobre a questão da dessensibilização. Acho que é extremamente importante a gente ter esse conhecimento. E conforme eu comentei com vocês, né, a gente tem que usar vários armamentos aqui, né? Por que isso? Lembram que eu comentei com vocês que o peróxido ele tem uma altíssima difusão pela estrutura dentária, né? O oxigênio ele não tem barreiras, ele tem um baixo peso molecular. Então ele vai atravessar facilmente a estrutura dentária e ele vai chegar em polpa. Quando chega em polpa em alta quantidade, ele vai provocar um processo inflamatório nessa polpa. E polpa inflamada é um problema para nós, né? Por quê, pessoal? Porque isso aqui é uma caixa fechada, não tem para onde expandir, certo? O dente só tem 2 portas de saída, certo? Que são os forames apicais, tá? Então, a gente muitas vezes, com o clareamento, a gente acaba causando uma congestão inflamatória nessa câmara pulpar aqui e não tem para onde expandir isso daqui. E o paciente realmente vai sentir muita dor até haver a completa eliminação do oxigênio dessa polpa. Então, por isso que é tão importante a gente reduzir a possibilidade dessa polpa de sofrer esse estímulo do oxigênio. Tá? Essa condução elétrica que acontece nos neurônios, né, que estão ali juntamente com as terminações nervosas, os odontoblastos, né, ela é estimulada, né? A gente tem dentro desses axônios aqui, ó, dessa região, a gente tem essas cargas aqui, ó, positivas e negativas, certo? Conduzindo estímulo térmico a todo momento, né? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o nitrato de potássio, né, que eu gosto bastante, ele vai fazer o seguinte, ele vai despolarizar essa fibra nervosa, né? Ou seja, ele vai tirar essa carga, esse potencial de condução, né, condução elétrica pelos odontoblastos da estimulação nervosa, principalmente nessa região aqui, ó, onde a gente tem áreas de exposição de dentina que a gente não enxerga, às vezes tem uma microexposição, né? A gente vai estar auxiliando o nosso paciente para justamente ter menor sensibilidade, né? Então, acho extremamente válido a gente empregar o uso, né, dessa substância, principalmente do nitrato de potássio, sob a forma de gel. Depois eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito desse estudo, que é bem interessante aqui, que saiu em 2015 na Operative Dentistry, onde ele comparou diversos produtos com nitrato de potássio e viu que ter o nitrato de potássio é extremamente benéfico, né? Existem alguns produtos no mercado, né, a gente já comentou isso daqui, como o caso da FGM, que faz a preconização da gente aplicar antes, então, o Dessensibilize, tá? Que tem potássio também na composição, juntamente com flúor, né, fluoreto de potássio 0,2%, né, que não interfere na velocidade de clareamento, ele é similar ao nitrato de potássio, né, e ele também apresenta na composição fluoreto de sódio 0,2%. Tá? Então, a gente vai ter também depois outro produto que é o da Ultradent, o Fluoropal, que é o fluoreto de sódio numa altíssima concentração. A gente tem que sempre lembrar que a questão do fluoreto de sódio, né, pessoal, ela é uma ligação extremamente friável, né, ou lábil, como a gente diz, né. Com o tempo, esse fluoreto de sódio ele vai ser dissolvido e rapidamente esse efeito benéfico ele vai diminuir, né? Então vai ter um efeito momentâneo, que eu acho que com o nitrato de potássio presente no Dessensibilize e também no
Ultra EZ, né, da Ultradent, são dois produtos que contêm o nitrato de potássio. Esse aqui também tem o fluoreto de sódio, então esse aqui é o competidor do Desensibilize. Tá? E eu gosto mais desse Ultra Z porque ele é um pouco mais viscoso, certo? E viscosidade está associada, assim como no tipo de agente clareador, viscosidade é extremamente importante também para dessensibilizante. Quanto mais viscoso for essa concentração de nitrato de potássio na superfície, mais eficaz é o contato desse produto com a superfície dentária. Tá? Existem algumas linhas nos Estados Unidos, e agora está chegando talvez esse ano aqui no Brasil, né, de pastas de dente com nitrato de potássio. Né? Flúor todas têm, né, mas nitrato de potássio hoje no mercado nacional só tem um enxaguatório bucal, que eu sempre recomendo para os pacientes também utilizarem, que depois a gente vai comentar. É extremamente importante, na minha opinião, utilizar agentes clareadores com nitrato de potássio na composição, certo? Eu acho que é uma forma da gente diferenciar, para quem vai fazer clareamento caseiro, é uma forma da gente diferenciar a quantidade enorme de géis que tem no mercado, né? A gente justamente fazer uma peneira, né? O que eu quero com o meu paciente? Quero que ele tenha sensibilidade ou não? Então, se eu posso dar esse ganho para ele da associação do nitrato de potássio e flúor dentro do peróxido de carbamida, por que não, né, utilizar isso se na grande maioria das vezes não tem, né, uma diferença de preço tão significativa entre esses agentes. Então acho que vale a pena às vezes a gente parar para pensar um pouquinho. O Opalescence, conforme eu comentei com vocês, é o meu gel de escolha, não apenas pela questão do nitrato de potássio, mas também pelo fato de ele ser mais viscoso, e ter um aumento da viscosidade também aumenta a retenção do produto na cavidade oral, tendo um efeito mais benéfico em termos de clareamento. Esse aqui foi o estudo que eu comentei antes com vocês, um estudo de espectrofotometria, onde ele avaliou diversos produtos que continham nitrato de potássio. E ele, né, se vocês forem ver aqui, ele usou o Ultra Easy, né, que a gente comentou antes, da Ultradent, e ele utilizou também um agente clareador que é o Day White, fez a comparação. Esse Day White também contém o nitrato de potássio na composição, assim como o Opalescence, só que esse produto eu acho que não tem no mercado nacional, e comparou com uma pasta de dente, a Previdente, tá? E também com um produto que contém nitrato de potássio, mas ele é na concentração de bochecho, né? Ele serve para bochechar. O que os autores concluíram, né? Que o nitrato de potássio presente nas mais diversas formulações, ele vai penetrar de forma diferente também na superfície dentária, certo? E que ele deve ser deixado em torno de 30 minutos em contato com essa superfície para ter um pouco mais de eficácia, certo? Então, o que os autores acharam é que não existe diferença entre você ter um agente clareador contendo nitrato de potássio e você utilizar o Ultra Easy. Lembrem que o Ultra Easy é aquele gel bem viscoso que apresenta nitrato de potássio. Então, se você não achar no mercado, né, o teu agente clareador que contenha nitrato de potássio, você pode estar utilizando então um gel, né, contendo nitrato de potássio para diminuir a sensibilidade do paciente. Tá? Existe no mercado também que eu sempre utilizo nos meus pacientes, eu sempre recomendo. Eu acho que vale a pena a gente investir nessa questão da despolarização da carga elétrica da fibra nervosa, mesmo que a gente saiba que os agentes de bochecho ele tem uma menor substantividade na cavidade oral, né? Ou seja, ele fica pouco tempo retido na cavidade oral pelo fato de ser líquido, né? Eu acho que é sempre válido a gente utilizar elementos que possam tentar diminuir essa sensibilidade do paciente. E eu tenho utilizado isso aqui com muito sucesso. Esse bochecho é o único no mercado da Sensodyne, tá, com 3%, ou seja, ele tem a mesma concentração que o Ultra Easy da Ultradent, certo? Só que a desvantagem aqui é que ele é bochecho, ou seja, é um pouco mais líquido e não tem tanta retenção. Tá? Mas é válido, eu acho, vocês abrirem mão, né, do uso desse agente. Tá? Tudo aquilo que a gente puder fazer para diminuir a sensibilidade do paciente, eu acho que é válido. Comentar um pouquinho com vocês de dentes não vitais, que eu acho que é extremamente importante.
A gente também tem esse conhecimento agora que a gente já viu clareamento de consultório, a gente já viu clareamento de dentes vitais. Eu acho que vale a pena a gente discorrer um pouquinho a respeito das técnicas dos não vitais, que é uma técnica um pouco mais sensível, né, um pouco mais nebulosa, né, não tem muita informação na literatura se funciona ou não funciona, né, e a gente é um pouco limitado a respeito da eficácia desse tratamento, né, do resultado final. Muitas vezes a gente não tem um bom resultado final com a utilização de, inclusive, das mais diversas técnicas, tá? Para a gente fazer o tratamento de dentes não vitais, né, as indicações são quando se esgotaram todas as possibilidades para o meio do uso extracoronal, ou seja, quando a gente preconiza um tratamento de um dente não vital, de clareamento, a gente vai ter que fazer a abertura da câmara pulpar e a gente vai ter que largar o agente clareador lá dentro, tá? Obviamente o canal vai ter que estar tratado, né? Então, conforme a segunda indicação aqui, dentes não vitais tratados endodonticamente. Em algumas situações clínicas bastante peculiares, como por exemplo, dentes vitais com calcificação total da câmara pulpar e do canal radicular, a gente também pode estar abrindo mão dessa técnica, onde a gente vai fazer, né, o acesso pela face palatina, né, de incisivos superiores ou inferiores e colocar o agente clareador o mais próximo possível da suposta posição que seria a câmara pulpar que está calcificada. Os pré-requisitos, obviamente, a gente tem que prestar atenção se o meu canal radicular está bem selado, está, né, bem obturado, né, se apresenta normalidade apical e periodontal. A gente vai ter que remover qualquer dentina cariada, né, e a gente vai realizar o tratamento de clareamento 30 dias após a endodontia. Por que isso? Porque se o paciente tem alguma complicação pós-endodontia, né, de instrumentação ou de obturação equivocada, para vocês não receberem a culpa dessa sensibilidade que ele pode ter após o tratamento endodôntico, né? Então, primeiro ele esgota a possibilidade, né, de dor ser advinda do tratamento endodôntico e depois ele vai, sem sintomatologia dolorosa, fazer a parte estética. Tá? Então, qual é a sequência clínica? Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é diagnóstico e planejamento. O paciente tem que estar esclarecido em relação às limitações, pode ser que esse clareamento não funcione e ele só perca o dinheiro dele. Tá? A gente vai fazer profilaxia e registro da cor para controle, como todo o clareamento, né, com escala pré-fabricada da Vita, né, e fotografia. Vai fazer proteção de tecidos moles, se possível eu vou fazer o isolamento absoluto, mas não é 100% necessário. Vou fazer a abertura coronal, remover os materiais restauradores com instrumento em alta rotação. Às vezes quando a gente chega em gota-pecha a gente tem que aquecer o instrumento para poder remover, né, dentro do canal. A gente vai fazer normalmente a desobturação da câmara pulpar, por exemplo, no incisivo central superior, a gente desobtura a câmara pulpar e a parte do terço cervical para colocar o agente clareador e ter espaço para fazer uma barreira também lá dentro. Tá? E depois eu vou explicar para vocês a questão da barreira. Tá? A gente opcionalmente pode lavar com água oxigenada, né, para fazer uma limpeza e também já promover uma difusão do peróxido de hidrogênio dentro dessa câmara pulpar. Tá? E aí a gente vai fazer esse selamento biológico. O que é o selamento biológico? A gente vai fazer um tampão, né, de hidróxido de cálcio, pega o pró-análise, né, o pó, mistura com um pouquinho de água, tá? E vai colocar então naquela zona do canal desobturado, né, na região cervical. Isso vai servir então como uma área de segurança, né? Se o gel passar para aquela zona, o pH alcalino do tampão vai neutralizar o gel, tá? Depois a gente vai fazer um selamento mecânico sobre esse tampão que a gente colocou com ionômero de vidro, tá? Fotopolimerizável, né? E com isso a gente vai ter uma segurança um pouco maior, né, de que o agente possa vir a ser neutralizado caso ocorra a presença de algum canal colateral na região cervical que poderia, né, provocar uma reabsorção dentinária externa. Pessoal, a gente tem que sempre lembrar, né, que a gente está trabalhando com um produto que tem altíssimo índice de dispersão, né, de difusão pela estrutura dentária. A gente não consegue barrar o oxigênio, por exemplo, de ter uma dispersão, mas a gente pode barrar, por exemplo, a difusão do agente clareador, né, do produto
não só do oxigênio, mas também do produto para a região lateral de canais colaterais. Então, para isso que a gente faz a barreira, né? Para que o produto não seja expulso por pressão para as zonas colaterais. Eu eventualmente posso fazer um condicionamento ácido da câmara pulpar com ácido fosfórico por 30 segundos para aumentar essa difusão do agente clareador pelos canais radiculares. E em algumas situações é indicado uma literatura um pouco mais antiga o uso do perborato de sódio e do peróxido de hidrogênio a 30%. É feita uma pasta disso. Eu não gosto de utilizar essa técnica, mas vocês vão utilizar, vocês podem ver isso em livros mais antigos. Por que eu não gosto de utilizar essa técnica? Porque eu acho que ela causa a formação de uma pressão muito grande de gases na região da câmara pulpar, porque esse produto ele vai ser selado depois, né? E o paciente vai para casa com ele, dentro da câmara pulpar, certo? Então, já fiz essa técnica várias vezes, a pressão é tão grande que às vezes o curativo de demora ele é expulso, né, da câmara pulpar. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado na utilização do perborato de sódio com peróxido de hidrogênio, porque o índice de oxidação naquela região pode ser bastante grande. Né? A gente vai fazer a restauração temporária, pode ser feito com ionômero de vidro, pode ser feito com simpate, bioplique não é muito adequado, porque às vezes pode cair, tá? Mas o importante é que você utilize aí um produto que você tenha confiança de selamento. Tá? Depois a gente pode fazer o selamento do acesso endodôntico com resina composta fotoativada e fazer o ajuste oclusal. Essa questão aqui de fazer o selamento do acesso endodôntico com resina fotoativada é opcional. Tá? Você pode só botar o agente clareador. Depois eu vou mostrar exatamente os passos. Você pode botar o agente clareador lá dentro, selar com uma gaze cortada e por cima colocar o teu material de proteção temporário, né, de restauração temporária. Eu vou fazer o ajuste oclusal e vou mandar o paciente para casa. Tá? 72 horas depois, a uma semana, né, a gente chama essa técnica de walking bleach, né, porque o paciente ele vai para casa com esse produto dentro da câmara pulpar. Então, um mínimo de 72 horas e o máximo de uma semana depois eu vou fazer a avaliação do resultado e, se necessário, eu posso retrocar, né, esse agente clareador que está na câmara pulpar. Assim como no clareamento de consultório, a gente pode esgotar de 2 a 3 sessões, né, para tentar ver se tem alguma recuperação de cor. Tá? Então a gente vai fazer a avaliação desse resultado depois de uma semana, remove a restauração de acesso, irriga a câmara pulpar, preenche com uma pasta de hidróxido de cálcio e água e vai permanecer por 7 dias, caso eu tenha um resultado satisfatório para fazer a neutralização do oxigênio que está presente naquela zona. Tá? Então essa etapa aqui a gente vai fazer somente quando a gente tiver o resultado que a gente quer, certo? Ou se esgotar a possibilidade, né, do resultado, se não for um resultado benéfico, a gente assim mesmo também tem que fazer a neutralização do oxigênio residual e a gente pode abrir mão então dessa pasta, né, com o hidróxido de cálcio, né, permanecendo ela ali por 7 dias na câmara pulpar. Existem alguns produtos comerciais, né, para utilizar dentro da câmara pulpar, os quais são bastante interessantes. Mais uma vez aqui a presença do peróxido de hidrogênio, 35%, o tratamento de 3 a 5 sessões dentro da câmara pulpar, já vem o produtinho pronto. Tá? Eu acho bem interessante esse produto aqui. Tá? Não precisa ativar por luz, ok, pessoal? E você vai fazer então de 3 a 5 aplicações ou trocas com eles. Tá? Aqui está o perborato de sódio, né, que é um kit chamado Endoperox, um kit que ficou muito famoso ali na década de 90. E é pouco utilizado hoje em dia, mas tem para vender ainda no mercado. A questão da barreira, eu acho que é extremamente importante, né, pessoal, justamente para a gente evitar essa questão da reabsorção radicular externa. O que é isso aqui? Então, o paciente às vezes ele tem canais colaterais nessa posição mais cervical aqui, e a gente fez a desobturação do conduto na região mais cervical, fez o tampão aqui, mesmo que tenha feito o tampão, às vezes o paciente tem o extravasamento
do agente clareador, né, para a região de cervical e vai provocar então a indução, né, de uma reabsorção dentinária externa. Isso acontece, é raro acontecer, mas pode acontecer, né, e o organismo ele vai interpretar esse agente clareador que foi extravasado, né, para a área do espaço periodontal como se fosse um agente agressor, né? E aí vai ocasionar então a reabsorção dessa superfície radicular. Isso aqui é um dado bem importante, né, pessoal? Quando é que eu vou realizar a restauração pós-clareamento? Tanto para dentes vitais quanto para dentes não vitais. Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Eu não posso, por exemplo, o paciente tem uma classe 3, eu terminei de fazer um clareamento de dentes vitais nele, e ele precisa trocar aquela restauração, eu tenho que aguardar de 7 a 15 dias após o término do tratamento clareador para fazer o tratamento restaurador, tá? Então fiquem bem cientes disso, eu não posso, naquela sessão que eu dei alta de clareamento para o paciente, se eu preciso fazer uma restauração nele, eu não posso fazer essa restauração naquela sessão, eu tenho que esperar de 7 a 15 dias para que haja completa eliminação do agente clareador da superfície dentária. Isso pode interferir bastante significativamente na resistência de união dos sistemas adesivos, né, e a restauração começa a cair. Né? Ninguém quer isso. Né? Então, o paciente vai ficar aguardando um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui de clareamento interno, né, onde a gente vai apresentar para vocês uma técnica um pouco diferente. Tá? Então, essa paciente é aquele caso clássico, né, onde ela tem diversas cores, né, diferentes, né, tem a escala Vita aqui completa, né, de cor, né? Então um incisivo central com uma coloração bastante escura, a presença de pigmentações extrínsecas aqui, restos de resina, né, mal polidos, né, com excesso e causam essa descoloração marginal, ou seja, é uma paciente que precisa uma reabilitação com prótese aqui, né, mas antes é válido tentar realizar um clareamento da estrutura dentária para conseguir um resultado estético mais favorável. Isso é uma coisa que em muitas situações a gente pode abrir mão, pessoal. O clareamento, ele tornando a superfície dentária remanescente para o tratamento de prótese um pouco mais, de valor um pouco maior, né? Ou seja, um pouco mais branca. Com isso, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com cerâmica pura, eu vou ter um resultado bastante favorável em termos de estética, né? Então é válido, inclusive, para esses tratamentos reabilitadores, a gente lançar a mão do tratamento de clareamento, mesmo que a gente vá desgastar a superfície dentária para fazer uma coroa, por exemplo, tá? De cerâmica pura, obviamente. Se for cerâmica, vai ser bloqueado pelo metal, né? A cor. Então tá aqui, a gente vai fazer o acesso ao canal, né? A gente vai fazer o tampão nessa área aqui de hidróxido de cálcio, tá? E a gente vai cobrir esse tampão com o ionômero de vidro fotoativado, tá? Feito isso, eu já estou feita a minha barreira, certo? E aí vamos tratar de fazer a aplicação. Então aqui vai voltar, ó, pessoal, aquele agente clareador. Lembra que eu comentei com vocês, foi o primeiro agente clareador de consultório que a gente mostrou, o Whiteness HP. Né? Obviamente aqui a gente está sob isolamento absoluto, né? Não tem o risco de queimar o paciente. E a gente vai fazer então 3 trocas sucessivas com o canal aberto, né? Com a câmara pulpar aberta. A gente inclusive vai inserir o agente clareador pela face palatina também lá dentro, tá? Na tentativa de um clareamento externo, certo? Essa aqui não é a técnica walk-in bleach que a gente sela o agente clareador e manda o paciente para casa, tá? Depois vocês vão ver uma técnica variante da walk-in bleach que a gente utiliza bastante ali na disciplina. Tá? Então, ele é o gel, vai ficar ali em contato com o paciente na face vestibular e na face palatina também. A gente preenche toda a câmara pulpar com o agente clareador e deixa quietinho lá, faz 3 trocas sucessivas, esperando o tempo de 15 minutos. Se quiser, pode fazer a aplicação da luz ou não, né? Vai depender do tempo que você tem para acelerar a reação. Tá? Esse agente clareador, se você não fizer nada, com o tempo ele vai mudando de cor, né, te indicando que o peróxido de hidrogênio está ficando inativo e já está na hora de você retirar o produto da superfície e fazer a reaplicação. Tá? Então vocês podem ver aqui na face palatina também que ele vai ficando transparente com o passar do tempo. Essa é a variação da técnica que a gente utiliza.
né? Na grande maioria das vezes a gente faz um clareamento externo com o peróxido de hidrogênio a 35%, e depois a gente preenche a câmara pulpar com o peróxido de carbamida a 10% que a gente utiliza, né, para o clareamento noturno na técnica de dentes vitais. Por que a gente utiliza esse produto? Porque ele é um produto de baixa concentração, né, que vai ficar ali se difundindo lentamente pela estrutura dentária, né, durante uma semana. A gente pode fazer 3 trocas sucessivas, né, a cada 7 dias. Eu gosto particularmente de inserir esse produto, esse gel, né, dentro da câmara pulpar. Aí eu corto um pedacinho de gaze, né, coloco lá dentro da câmara pulpar protegendo o gel, e por cima daí eu selo com o Sympath ou com o ionômero de vidro. Tá? Jamais a gente deve aplicar o Sympath sobre a superfície do gel ou até mesmo o ionômero de vidro, porque a gente corre um risco de ter uma reação química e inativar o peróxido de carbamida que a gente está inserindo. Né? Então ou vocês vão proteger com uma bolinha de algodão ou com uma gaze. Já vi gente cortando máscara, né, pedacinho de máscara, e colocando por cima, funciona bem também, já fiz. Então vocês têm que fazer a proteção. Então aqui é a aplicação do Sympath ou Coltosol, né, e que são a base de gesso, né, e esse é um produto bem interessante porque ele sofre alguma expansão e ele fica bem preso ali no lugar. Né. O importante é que não caia, né, pessoal? Então, após uma semana, né, já houve uma discreta alteração de cor, né, já foi o suficiente para a gente fazer o tratamento reabilitador, né, que estava preconizado. E vamos olhar esse outro caso aqui também, um caso de um paciente bem jovem, que sofreu, brigou na rua, né, e sofreu um trauma, né, no incisivo central, ele sofreu um soco na boca, né, fraturou o dente, né, e teve que fazer o tratamento endodôntico desse dente dele que ficou um pouco mais escuro aqui. Tá? O paciente não tinha muita ligação para a questão da estética, né, ele tinha um dente aqui com uma lesão cariosa de longa data, né, que para ele não tinha nenhum comprometimento estético, não estava sendo afetado por isso, mas o que incomodava mesmo ele era a alteração de cor desse incisivo central. Então, tendo uma visão um pouquinho mais próxima, né, a gente consegue ver que aqui a gente está num dente com uma cor C4, né, e dificilmente a gente vai conseguir chegar numa cor B1. Então, a melhor forma de a gente clarear essa situação clínica é fazendo a técnica do Alkene Bleach com o peróxido de carbamida intracanal. Né. Obviamente, antes a gente vai dar uma nessa cor, né, com o peróxido de hidrogênio a 35%, conforme a gente demonstrou na outra técnica. Tá? E a gente vai fazer então um acesso palatino, né, por essa região aqui. Vamos desobturar a câmara pulpar e terço cervical do canal radicular, sempre com ponta diamantada, né, pessoal? Esférica, para fazer remoção de material restaurador. Tá? E a gente pode medir pela face vestibular, eu gosto muito de usar essa técnica, né, para me dar mais ou menos uma referência até onde eu vou desobturar aqui. Tá? Então eu gosto de utilizar de 2 a 3 milímetros, né, com a sonda periodontal. Eu gosto de usar de 2 a 3 milímetros a partir do zênite gengival, que é mais ou menos onde eu vou, né, eu boto um cursor nessa região aqui, né, que vai me indicar, né, até onde eu posso desobturar dentro do conduto para ter espaço, né, para o agente clareador, para o selamento biológico e tudo mais. Tá? Então é bem importante a gente tirar um tempo para fazer isso com uma forma bastante cautelosa, porque senão a gente pode desobturar de menos o conduto radicular e aí a técnica não vai ser tão eficaz. Então tá lá, a gente faz a medição, né, para ver se a gente desobturou de forma adequada. Vamos fazer lá o tampão está posicionado, o tampão de hidróxido de cálcio, coberto aí já com ionômero de vidro, tá? Para fazer a alcalinização do meio. E aí a gente vai partir então para a técnica tradicional, fazer um clareamento extracoronal, tentar aumentar um pouco do valor dessa região. Tá? Então aqui de novo com Whiteness HP, 3 aplicações, aqui no caso não foi utilizado isolamento absoluto. E se vocês notarem pela face palatina, olha ali, ó,
o gel escorreu um pouquinho, né? Esse produto ele tem um gel um pouco mais líquido, né? E aqui não estava protegido pela barreira, né? Então vocês vão ver que ali uma queimada na gengiva, olha lá, ó, também. Então tem que tomar cuidado com esses géis que são pouco viscosos, porque às vezes pode ocasionar a formação de queimaduras, né? Uma queimadura leve, obviamente, em torno de 1 ou 2 horas isso aqui já se regenerou, mas o paciente fica com uma sensibilidade grande na região. Tá? Depois da tentativa de clareamento externo, a gente vai colocar o peróxido de carbamida para dentro da câmara pulpar e fazer o selamento aqui. Tá lá o gel, ó, tá? Aí você pode usar um pedacinho de uma máscara ou uma gaze por cima. O algodão fica um pouco... às vezes ele pode se juntar com o material selador ali, né, com simpate ou com o ionômero de vidro, e aí às vezes fica um pouco difícil de tirar também. Mas o importante é que você utilize alguma forma de proteção desse gel para que ele não entre em contato com o material restaurador provisório. Nesse caso aqui foi selado com bioplique. O bioplique às vezes ele cai, não tem uma retenção bastante eficaz, mas para câmaras pulpares muito amplas, como é essa situação, ele apresenta uma boa retenção e aí às vezes você não precisa fazer a proteção do gel. Então tudo tem os seus benefícios e seus malefícios. Após uma semana, vocês já notem que houve uma modificação bem significativa de cor do incisivo central, estando aí para a gente fazer o procedimento restaurador. Isso aqui foi apenas uma troca, tá, de peróxido de carbamida, certo? Depois